Graça e a paz do Senhor Jesus, missionário Leandro Ramos, São Luís do Maranhão, série Seitas e Suas Heresias, vídeo 6 de uma série. Nós vamos chegar lá em cada igreja dessa falsa igreja, com as suas heresias, suas distorções bíblicas, que levarão muito ao Sheol, do hebraico inferno, o Hades ou Hades do grego, descerão à mansão dos mortos no Tártaro, o Apolion, choro e ranger de dentes. E a nossa missão nessa terra é ensinar o evangelho verdadeiro da cruz do Calvário. Um dia nós vamos fazer uma série sobre o inferno e sobre o céu e inferno, sobre as regiões celestiais, batalha espiritual no futuro. Abra sua Bíblia sobre seitas e heresias. Esse vídeo, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 1. Está escrito, aqui é Jesus, a ação de Jesus. E partindo dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e novamente as multidões se reuniram em torno dele, e tornou a ensiná-las, como era seu costume. Multidões estavam em torno de Jesus para aprender, seguiram e ficavam em torno dele. Multidões. E mesmo que seja para um, para dois, para três, porque nós não somos Jesus, nós somos pecador, nós não temos aquela unção poderosa do Santo de Israel. Se buscarmos, se nos dedicarmos, veremos alguma coisa. E a nossa missão, minha e sua, e será cobrado o sangue daqueles que não pregarem. Será cobrado o sangue daqueles que abrirem concessões nos seus púlpitos, não pregarem sobre adultério, não pregarem sobre prostituição, não pregarem sobre as falsas igrejas, com suas heresias, fazendo culto ecumênicos, aceitando a política no púlpito, ideologias partidárias, o Deus desse século com D minúsculo, o Deus Mamon, negociando a igreja, negociando os púlpitos, abrindo concessões. E o próprio Jesus nos ensina que ele ensinava, ele não só curava, ele não só fazia prodígios, maravilhas e milagres, ele ensinava. 2 Pedro, capítulo 2, quero ler alguns versículos para nós falarmos sobre as seitas e heresias. Primeiro nós temos que saber identificar essas seitas, falar das heresias, dos hereges, dos heréticos, apologética, defesa da fé, heresiologia. Falar como Jesus nos ensinava sobre os heréticos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João e toda a Bíblia Sagrada, sobre tais que apostatariam da fé, com suas doutrinas de demônios, com suas fábulas judaicas, com suas vãs sutilezas de filosofias, e levarão muitos ao Tártaro, ao Sheol. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, desses falsos profetas, pelos quais será blasfemado o Espírito. Apostasia, em determinado contexto, é pecado sem perdão, porque é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou defender essa tese em outros vídeos. Blasfemando o caminho da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por avareza farão de vós negócio. Eles querem ser coach, vender muito, cobrar 100 mil num show gospel, 20 mil numa pregação, com palavras fingidas, falsos profetas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença do Todo-Poderoso, e sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo final, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Seja um pregoeiro da justiça, meu irmão. Seja um pregoeiro da justiça, minha irmã. Não abra concessões na sua pregação.
Não abraça esse povo do receba, só alegria, só vitória. Os triunfalistas, pregadores da prosperidade. Então, pregoeiro da justiça com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão. As cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, dissolutamente, desviados da verdade, afastados de Deus. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. É abominável a Deus. São muitos pecados que são abomináveis aos olhos do Senhor. E o condenou, já lemos essa parte. 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. É a palavra de Deus, não sou eu. 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, os poderes celestiais. Atrevidos, diz a palavra do Senhor em 2 Pedro, versículo 10. Obstinados, não receiam blasfemar das autoridades espirituais, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder dunamis, não pronunciam contra eles juízo blasfêmio diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, heréticos, com suas seitas e com suas distorções bíblicas, heréticos, hereges, heresias, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não conseguem entender, não entendem, perecerão na sua corrupção. Isso é um tipo de corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos. Ai, Jesus! Quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério da palavra, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento. Eu falo isso com tristeza, porque eles são dignos de arrependimento. Eu debato com eles, discuto com eles, às vezes me afasto, às vezes palavra, lanço lá para que eles não levem outros nos grupos, nas redes sociais, para que eles não levem outros ao inferno, à apostasia. Sinceramente, muitas das vezes não é que eu não posso fazer isso, só o Espírito Santo pode. Não é que eu não queira que ele se converta, mas o objetivo principal é essa heresia dele não ser expandida e eu ser cobrado pelo Criador. Eu estou livrando minha pele também, tem que ser sincero. Eu fiquei triste com esse versículo. O Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração em 2 Pedro 2,17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. E você será cobrado, eu também, quando deixamos de pregar a verdade, como passamos a cabeça no parente que guarda o sábado, na prima que diz que tem purgatório, no primo que diz que ele pode pecar porque o espírito dele vai evoluir, porque ele acredita em reencarnação. Hebreus 9:27, o homem tem direito de morrer uma única vez e aguardar o juízo final. Já tentaram descaracterizar esse versículo, mas não conseguem. É bem claro, bem nítido. O homem tem direito de morrer uma só vez e aguardar o juízo final.